Olá, você, trabalhador, trabalhadora do Ministério da Saúde, do INSS, da base do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência Social de Goiás e Tocantins, você, trabalhador, trabalhadora de modo geral, você da sociedade civil organizada, a população desse Goiás, a população desse Brasil. O nosso Sementes de Cidadania de hoje vai dialogar com Isabel Clima, que você já vê aí na nossa tela, ela que é psicóloga, especialista em saúde mental, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e da Rede de Atenção Psicossocial. E o assunto, depois ela vai explicar para a gente, né? A gente tematizou a questão do janeiro branco, mas eu já sei que ela tem uma compreensão de que esse talvez não fosse um termo muito adequado, essa coisa de você colocar uma cor para mês, para definir, e o assunto, na verdade, é saúde mental. Eu começaria por aí, Isabel. Por que que não é adequado se falar em janeiro branco? Saúde mental é um tema, é uma questão que precisa ser tratada o ano inteiro. Uhum. Sejam bem-vindos, né, todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema, né? Acho que é fundamental a gente estar discutindo saúde mental o ano inteiro. A gente tem algumas críticas, né, em relação a esses modelos de campanha, né? Seja o Setembro Amarelo, seja o Janeiro Branco. Não porque as temáticas não sejam importantes, né? É fundamental a gente estar falando sobre saúde mental, está falando sobre suicídio, mas a forma como essas campanhas têm sido organizadas, elas acabam trazendo assim um viés muito individualista, né? Muito do sujeito, né? Que deve buscar um serviço de saúde mental, né? E aí a gente tem que assim olhar com uma certa reflexão no sentido de que quando a gente pensa no cuidado em saúde mental, a gente está pensando num contexto amplo, né? Que envolve injustiças sociais, violências de gênero, racismo, né? Populações vulnerabilizadas. Então, é importante a gente agregar essa reflexão a essas campanhas. Em relação à questão das cores, né, principalmente no que se refere ao Janeiro Branco, tem tido muitas críticas, né, do movimento negro em relação à escolha dessa cor. Né, por mais que a gente sabe que os idealizadores da campanha, né, quando escolheu a cor, pensou na ideia de que o branco seria no sentido de uma folha em branco, e que janeiro, enquanto o primeiro mês do ano, é uma possibilidade da gente estar escrevendo novas histórias. A gente sabe que a gente vive num país extremamente racista, né, em que a cor branca tende a ser vinculada, né, a um ideal de beleza, à pureza, né, se a gente pensa até no nosso vocabulário, né, geralmente a cor O bem e o preta. mal, né? Isso, a cor preta é muito vinculada, né, à questão obscura, né? Então, os termos que a gente usa, né, denegrir, são termos muito pejorativos. Então, existe essa crítica, e que eu acho que é importante a gente refletir sobre, né, essa questão da escolha da cor branca, né? Então, acho que é importante a gente trazer essas reflexões. Inclusive, desde muito jovem, depois que eu me formei, eu tive a oportunidade, eu acho que a sorte, em algum momento, de assessorar o Conselho Regional de Psicologia, e foi quando eu acabei conhecendo o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial. Aqui no Sintfesp também, eu assessorando desde muito jovem, conheci a Deusdete Martins, né? Uhum. E o movimento da luta antimanicomial se utiliza de muitas cores, né, para poder Sim. mostrar a sua identidade, não é? Então, se fosse para identificar com cores o movimento da luta antimanicomial, eu diria que tinha que ser multicolor. Estou correto? Sim, está correto. Seria multicolorido e pensando também na diversidade da nossa população, né? Eu fiquei muito pensando, né, assim, sobre essa questão da saúde mental, quando a gente pensa isso, né, nessa diversidade, e quando a gente reflete, por exemplo, sobre a saúde mental dos povos indígenas, né? Então, assim, é uma população que o índice de suicídio é altíssimo, e geralmente é uma população que, quando a gente pensa nessas campanhas, a gente não vê muita informação sobre, né?
Então, quando a gente pensa assim nessa ideia do janeiro, né, enquanto uma possibilidade de recomeço, de se fazer novas metas, de novos planos, geralmente a gente está pensando num público específico, né? Quem são aquelas pessoas que no início do ano têm condição de pensar assim, agora nesse ano eu vou iniciar uma terapia, agora nesse ano eu vou começar a fazer uma academia, agora nesse ano eu vou praticar uma meditação, que são cuidados extremamente importantes de saúde mental, mas que, se a gente for pensar, é restrito a uma camada muito pequena da população. Né? Então, assim, quem está em situação de rua, né, janeiro não é um mês de começo, né? É um mês de continuidade de sofrimento, né? Então, quando a gente vê o que aconteceu lá na Bahia, da morte de uma liderança indígena, né, como é a saúde mental dessas pessoas que há 500 anos têm lutado pelo direito de estar em suas terras, né? Então, da importância da gente pensar na saúde mental de forma ampla e que envolva, de fato, né, toda a população brasileira, e não esse grupo específico. E quando você trouxe a questão da luta antimanicomial, eu acho que é muito importante, né, inclusive o próprio Conselho Federal de Psicologia, né, traz que existem outros marcos, né, para o movimento social da saúde mental, mais significativos do que o Janeiro Branco, que seria, por exemplo, o 18 de maio, né, que é uma data fundamental para a gente estar falando sobre esse tipo de cuidado, que é o cuidado que a gente acredita, né, é um cuidado coletivo, é um cuidado no território, é um cuidado a partir de serviços abertos, né, a partir desse cuidado em liberdade que envolva arte, envolve música, envolve outros saberes, né. Essa é uma crítica também que se faz um pouco ao Janeiro Branco, em relação que a gente acaba enfatizando o cuidado, que a gente chama os cuidados psi, né, que seria da psicologia, da psiquiatria, mas a gente sabe que o cuidado em saúde mental, ele envolve outros saberes, né, e não é à toa que as equipes, né, das unidades da rede de atenção psicossocial são tão diversas, né, então a gente tem musicoterapeuta, a gente tem arteterapeuta, a gente tem enfermeira, a gente tem assistente social, então são equipes amplas, porque a gente entende que o problema, a questão de saúde mental são questões complexas. Uhum. Isabel, o que gerou a nossa vontade de dialogar sobre esse assunto com você foi a partir de um artigo que foi publicado recentemente no Jornal Popular pela psicóloga Maria Lopes, onde ela fala exatamente da questão do Janeiro Branco e dialogando com a nossa diretora de organização e políticas sindicais, e que também é psicóloga, né, Luísa Massanaro, Uhum, ela sabia da sua crítica, mas a gente entendeu que seria uma boa oportunidade uhum, para discutir o assunto, não é? Eu queria que você falasse um pouco, já que você comentou aí que a política de saúde mental ela precisa estar preocupada com a maioria da população e não com uma minoria que tem acesso, às vezes, a serviços que a maioria da população não consegue acessar. Como é que está a rede de atenção psicossocial no país? É, a gente sabe, teve um período difícil politicamente, com consequências drásticas para esse segmento, não só para esse setor, mas para o setor de saúde de modo geral, todos os demais setores, né, a partir do governo Temer, com o uhum, golpe em relação à presidenta Dilma, posteriormente com a ascensão, como nunca tinha acontecido, da extrema-direita no país, e isso, com certeza, teve consequências gravíssimas para esse setor. De lá para cá, o que se pode dizer assim? Temos expectativas, temos esperanças, como dizia Graúna lá do Enfio, dá para ver uma esperança no futuro ou no presente próximo? A gente tem muita esperança e muita expectativa, né? Então, a gente teve a Conferência Nacional de Saúde Mental, né? Depois de 13 anos, que já era para ter acontecido, né? Ela aconteceu no final do ano passado. Então, a gente tem esperança e expectativas de melhora, né? No que se refere à política de saúde mental. A gente sabe, como você trouxe, né? Que o governo anterior, ele planejava uma outra política de saúde mental que a gente denomina de contra-reforma, né? Que não tinha como foco a reforma psiquiátrica brasileira, a luta antimanicomial, né? E a partir do governo Lula teve um aceno de que se retornaria, né, a política de saúde mental
da reforma psiquiátrica. Né? Assim, existem algumas críticas, principalmente no que se refere ao financiamento das comunidades terapêuticas, né, que é um grande problema, porque as comunidades terapêuticas, ela tem um caráter manicomial, né, asilar, então vai contra a política de saúde mental. As comunidades terapêuticas hoje, elas não estão vinculadas ao Ministério da Saúde, né, ao Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, mas, assim, é uma crítica muito grande do movimento da luta antimanicomial a manutenção desses serviços vinculados ao governo federal, né, ao financiamento. Então, sendo que a gente sabe da necessidade de aumento da rede da atenção psicossocial, de serviços, porque quando a gente fala da rede, a gente não está falando só de CAPS, né, porque grande parte da população tem o conhecimento dos CAPS, né, os CAPS, eles não são suficientes para dar conta de toda essa demanda. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, em residências terapêuticas, né, e aí, para quem não sabe, as residências terapêuticas são casas, né, domiciliares para as pessoas que ficaram longo tempo institucionalizadas em hospitais psiquiátricos, né. A gente tem, por exemplo, as unidades de acolhimento, que aqui em Goiânia a gente não tem nenhuma, que é para a pessoa que está com vínculos familiares rompidos, sem condição de moradia, e que tem a condição de estar nessas unidades, né, vinculadas ao tratamento a um CAPS, álcool e droga. Geralmente essa unidade é para pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras drogas, e, por exemplo, aqui em Goiânia a gente não tem esse serviço, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em serviços de geração de renda e economia solidária, que é fundamental, porque a pessoa que tem um sofrimento mental grave, ela vai ter muita dificuldade de se inserir no mercado de trabalho formal, né? E aí a gente tem que pensar nessas unidades, né, de geração de renda e economia solidária. Então, o que a gente vê é que a RAPS, a rede como um todo, ela não foi implantada, né? Alguns serviços foram implantados, mas ela, como foi prevista, ela não foi implantada, e isso faz com que gere desassistência, que a rede tenha buracos, né? E aí os defensores, né, das comunidades terapêuticas, dos manicômios, vão usar esses buracos para dizer, olha, a gente ainda precisa, né, dos manicômios, das comunidades terapêuticas. Então, acho que a nossa luta, de fato, é para a implantação da rede como um todo e fortalecimento dos serviços já existentes, né? A gente ainda se encontra num momento de muita fragilidade, né? Assim, o governo mudou, mas a gente sabe, por exemplo, que tem um processo de terceirização, né? Aqui mesmo em Goiânia, a gente está vendo, né, essa prefeitura estudando processos de terceirização em vários estados, a rede de saúde mental já são terceirizadas, e aí a gente pensa, né, na precarização dos trabalhadores, né? Então, como é que esse trabalhador, que tem que cuidar dessa pessoa em sofrimento, vai estar com a saúde mental adequada, né, a partir de um vínculo empregatício tão fragilizado, né? Então, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em saúde mental, também nesse sentido, né? Como é que estão esses vínculos trabalhistas desses trabalhadores? Estamos conversando com a Isabel Clímaco, que é psicóloga, especialista em saúde mental, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e da Rede de Atenção Psicossocial. Isabel, você falou sobre a importância dos CAPS, também das residências terapêuticas. Eu queria, para o leigo, que você explicasse, antes da gente entrar, eu quero que a gente fale um pouco mais da questão de como que está no estado de Goiás e em Goiânia, você explicasse um pouco qual que é a diferença da residência terapêutica, que é uma coisa importante, para algo que é criticado pelo movimento da luta antimanicomial, né, por quem entende de saúde mental, que são as comunidades terapêuticas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem. O Inclusive, nome... direto está tendo aqui no nosso estado a questão das comunidades terapêuticas, horrores acontecendo. Sim. Aí hoje aqui no jornal O Popular, tem uma notinha, infelizmente está pequena, mas denúncia diz que clínica dava sal de gado a internos. Uma clínica de reabilitação de dependentes químicos. Não necessariamente seria, então, uma comunidade terapêutica, né? Não sei se ela se identifica como tal. De todo modo, é um absurdo direto. A gente tem visto notícias nesse sentido, as comunidades recebendo dinheiro público e fazendo horrores, inclusive torturas, né? Sim. Explicasse assim um pouco o diferencial
do que seria a política correta em relação às comunidades terapêuticas. Tá. Então, assim, a residência terapêutica, né, ela é um serviço que compõe a rede de atenção psicossocial, né, porque a rede de atenção psicossocial, ela é ampla, né, uma rede de cuidado que envolve desde a atenção básica, envolve os CAPs, envolve serviços de urgência, leito de saúde mental em hospital geral, não em hospital psiquiátrico, acho que isso é importante, e dentre um desses serviços tem a residência terapêutica. A residência terapêutica, ela foi criada com qual objetivo? De reintegrar aquelas pessoas que foram, durante longo tempo da vida, institucionalizadas, porque a gente sabe, né, que a gente tinha e ainda tem moradores, né, de hospitais psiquiátricos, aquelas pessoas que já não tinham sequer documentos, em que os profissionais não tinham acesso mais a ninguém da família, não tinha vínculos familiares nenhum, e essas pessoas, elas estavam morando nessas instituições, né? E a partir disso, foi criada as residências terapêuticas com o objetivo de retirar essas pessoas desses locais que não são lugares de moradia e trazer para uma casa, uma residência, em que essas pessoas pudessem ser reintegradas à sociedade com o suporte de um serviço da RAPS, que seria o CAPS. Então, toda residência terapêutica, ela está vinculada a um CAPS. Então, essas pessoas, elas moram nessa casa, e aí, grande parte dessas pessoas, elas já são muito cronificadas pelo tempo em que elas ficaram internadas, são pessoas com pouca autonomia, e dentro dessas residências tem profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, cuidadores, que devem auxiliar nesse cuidado, né, juntamente com os CAPs. Então, essas são as residências terapêuticas, né, com esse objetivo de reintegrar a pessoa longo tempo institucionalizada na sociedade. E aí é muito diferente do que a gente fala das comunidades terapêuticas, né? As comunidades terapêuticas, geralmente, elas são instituições religiosas, e a partir daí a gente já tem um problema, né, entendendo que a gente é um país supostamente laico, né? Então, são pessoas que as pessoas que são acolhidas nas comunidades terapêuticas, geralmente elas são forçadas a se submeter à crença daquela instituição. São instituições que não são instituições de saúde, muitas instituições sequer têm um profissional de saúde, e o que a gente tem visto, né, ao longo da história e de inúmeras denúncias, são locais de violação de direitos humanos. Né, muitas pessoas que estão ali nessas instituições, que são as comunidades terapêuticas, elas são levadas à força, né, são levadas à forças para essa instituição, e são submetidas a situações de tortura, de violação de direitos, né, então, com grande frequência, a gente tem visto esses relatos, né, e o financiamento de algumas comunidades terapêuticas pelo SUS, ele se deu, se não me engano, ali por volta de 2015, em que as comunidades terapêuticas, ela foi incluída na rede de atenção psicossocial, infelizmente, né, e aí agora, no governo Lula, ela foi passada para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, não está mais vinculada ao Ministério da Saúde, entendendo que não são instituições de saúde. Né? Porém, continuam recebendo recursos públicos. Porém, continuam recebendo recurso público. Né? Então, essa é uma questão muito importante que a gente precisa debater em todos os momentos, inclusive no Janeiro Branco. Né? Então, quando a gente pensa nas questões de saúde mental, é importante a gente fazer esse olhar ampliado, né? Para a gente não ficar restrito a essa questão, né? Quem cuida da mente, cuida da vida, né? Pensando só em ações individualizadas. Então, a gente precisa olhar de forma ampla e olhar, né, para onde está indo o financiamento, né, o dinheiro. Então, as comunidades terapêuticas ainda recebem muito recurso do governo federal. Agora, Isabel, você falou um pouco aí da diferenciação, né, da rede de atenção psicossocial, que é pública, não visa lucro, mas você falou das comunidades terapêuticas que têm uma série de coisas erradas Sim. na atuação, mas também recebe recurso público. E agora eu queria que você falasse um pouco sobre a rede de hospitais psiquiátricos, e em especial falando da rede privada. Quer dizer,
Quando você tem um serviço público, se imagina que você quer cuidar daquela pessoa que precisa do serviço e que você não tem interesse em manter ela mais do que ela precisa, nem mais nem menos. É um recurso Uhum. público. Em tese, se imagina isso. E, feliz ou infelizmente, quando você fala na iniciativa privada, o objetivo dela é lucro. É uma contradição eterna. Como compreender que um hospital psiquiátrico pode ser sério? Ou tem um hospital psiquiátrico sério, mesmo sendo da iniciativa privada? Qual que é a avaliação que você tem disso? Então, assim, a gente questiona o modelo, acho que isso é importante, né? Assim, de qual é o modelo que a gente defende, né? Então, assim, porque por muito tempo se foi falado isso, né? Da necessidade de se humanizar os hospitais psiquiátricos. Mas nós, do movimento da luta antimanicomial, a gente vai questionar o modelo, né? Porque o modelo do hospital psiquiátrico é um modelo de você segregar, é um modelo de você excluir, né? Um modelo de dizer, olha, essa pessoa, ela está oferecendo um risco nesse momento, ela precisa ficar nessa instituição. E aí é importante a gente falar, né? Porque isso traz muita compreensões equivocadas. A gente não está dizendo que a pessoa, no momento de crise, ela não vai precisar de um acompanhamento mais próximo, mais sistemático, mas a gente acredita que existem outras formas de cuidar dessa crise que não seja necessariamente colocar essa pessoa dentro de um hospital psiquiátrico. Então, quando a gente fala, por exemplo, de leitos de saúde mental nos hospitais gerais, né? A gente entende que todo profissional de saúde tem que cuidar das demandas de saúde mental. Né, a urgência, a gente não precisaria de um lugar específico, como a gente tem aqui em Goiânia, para urgência, né? Quer dizer, se a pessoa está com uma necessidade de urgência de saúde mental, a gente tem as UPAs, e aí a gente tem que, claro, né, fornecer capacitações para que aqueles profissionais eles possam acolher de forma adequada. E aí, quando você fala, né, dessa questão do lucro, a gente sabe, né, que existe o que a gente chama de indústria da loucura, porque essa questão da saúde mental dá lucro, né? E aí também é uma crítica em relação a esses modelos de campanha, porque eles acabam, às vezes, se tornando muita estratégia de marketing, de venda de serviço, né? Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado. Então, a gente tem ainda hospitais psiquiátricos, né, vinculados ao SUS e que recebem, né, financiamento do SUS, aqui em Goiânia, por exemplo, né, então a gente tem ainda assim esses hospitais. E aí eu acho que a nossa luta tem que ser para a gente, como a gente fortalece a rede de atenção psicossocial para que esses hospitais não sejam mais necessários, né, então como a gente fortalece os CAPs para que de fato eles deem conta da crise, né, porque a crise em saúde mental é complicada, é difícil, a gente precisa de ter profissionais capacitados, a gente precisa também de ter estrutura adequada, porque o que a gente vê hoje em dia é que os serviços, a estrutura também ela não está adequada para acolher esse usuário de uma forma humanizada, né, então a gente precisa garantir o fortalecimento da RAPS, fortalecer, por exemplo, que os CAPs se tornem CAPs 3, né, aqui em Goiânia, a gente tem, para a pessoa com sofrimento mental, a gente tem um CAPS 3, que é o CAPS onde eu trabalho, né, que é o CAPS Novo Mundo. E Oi? O que é o CAPS 3? Só para Isso, explicar. vou explicar. O CAPS 3 é aquele CAPS que ele funciona 24 horas e que tem condição de acolher essa pessoa que está em situação de crise. Né? Então, Que permitiria substituir, numa situação ideal, substituir o modelo hospitalocêntrico. Exatamente, né? Exatamente. Né? Certo. Mas a gente ainda Isabel, não tem quantidade suficiente de serviços 24 horas que acolham essa pessoa no momento de crise. Isabel, para até desmistificar, o que o movimento da luta antimanicomial defende não é uma exclusão de determinados profissionais da atuação no atendimento à saúde mental, não. Vocês defendem que nessa rede psicossocial se comporte variados profissionais, seria uma equipe multiprofissional, que inclui inclusive psiquiatras. Sim, incluindo o psiquiatra, a gente entende Porque, que às vezes, quem é contrário ao movimento da luta antimanicomial passa uma ideia como se fosse uma briga de profissões, uma rixa entre profissões, e que, inclusive, o psiquiatra, eu sei que há divergência
divergências também nos conceitos entre os profissionais, mas eu sei que tem profissionais psiquiátricas que são 100% apoio, fazem parte da luta antimanicomial, não é isso? É isso, né? A gente defende a presença, sim, do psiquiatra. Agora, o que a gente é contra é essa hierarquia dos saberes, que ela ainda é Uhum. muito comum nos serviços, né? É muito comum que o profissional médico ainda ocupe essa posição de superioridade. É muito comum que esse profissional, por exemplo, não participe das discussões de equipe, né? Então, o que a gente defende é que esses profissionais, eles têm que estar em pé de igualdade, né, que aquele usuário, ele é múltiplo, né, a gente tem que avaliar o contexto em que aquela pessoa está inserida, o território, as relações familiares, entendendo que o adoecimento mental, ele não é uma questão única, especificamente biológica, né, então a gente acredita que o sofrimento mental, ele está associado, né, a todos esses aspectos que a gente está conversando aqui, né, de condições de sobrevivência, né, de educação, de lazer, de moradia, né, como é que uma pessoa que está em saúde que está em situação de rua, ela vai ter uma saúde mental adequada, né, estando passando por situações inúmeras de privação. Então, o que a gente defende é essa equipe multiprofissional e que todos os profissionais, eles devem ser ouvidos, respeitados, sem que haja essa hierarquia dos saberes, né? Então, o profissional médico, ele é muito bem-vindo, ele é necessário, mas ele é parte da equipe, né? Ele a decisão dele não tem que ser uma decisão soberana em detrimento da posição dos demais profissionais. Uhum. Isabel Clímaco, psicóloga, especialista em saúde mental, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, da Rede de Atenção Psicossocial e da luta antimanicomial. Isabel, no começo da sua fala, você comentou que os cuidados em saúde mental não podem ser restritos a uma minoria da sociedade que às vezes tem um plano de saúde, apesar de que os planos de saúde restringem, né? Pelo menos atendimento com psicólogo, eu lamentavelmente, eu uso o plano de saúde como uma necessidade, né? Não é o que eu gostaria de maneira ideal, e o plano de saúde é uma burocracia danada para a gente conseguir ter acesso a um psicólogo. E você comentava que uma política verdadeiramente adequada de saúde mental precisaria atender a maioria da população. E, mais uma vez, aqui o Jornal Popular: Goiás fica entre os 5 estados mais desiguais. Estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta ampliação na concentração de renda e na distância entre classes sociais. Resultado pode ser explicado pela forte presença do agronegócio. Em resumo, tem 1% da população aí, 0,01, 505 pessoas de Goiás que estão entre as mais ricas do Brasil, com renda média de 1,9 milhão. Uhum. E 99,99999 está na situação difícil. E aí eu sei que eu te pergunto algo que é até filosófico, não tem uma resposta objetiva, né? Como fazer no caso do estado de Goiás para que a gente consiga chegar a uma política de saúde mental que a gente possa dizer, olha, a população de Goiás vive adequadamente, tem os seus sobressaltos, mas consegue se equilibrar. Então, quando você foi mostrando a notícia, eu fiquei pensando, né? Quando a gente pensa em política de saúde mental, a gente tem que pensar também em política intersetorial, né? A gente está pensando no investimento, né, no âmbito da saúde, mas a saúde não vai dar conta, né? Então, a gente tem que pensar como a gente fortalece, por exemplo, o Sistema Único da Assistência Social, o SUAS. Hoje, grande parte dos usuários que a gente recebe no serviço, a demanda maior é uma demanda social. São pessoas que estão extremamente vulnerabilizadas, né? São pessoas que estão buscando o serviço da saúde, mas em detrimento de pobreza, né? Porque elas estão precisando de acesso a uma alimentação, porque elas estão sem emprego, porque elas estão sem moradia, né? Então, e a gente sabe que o Sistema Único de Assistência Social também é muito precarizado, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Goiânia, o número de instituições de abrigamento para pessoas em situação de rua é muito pequeno, não dá conta da demanda. Então, eu não vejo saída que não seja a partir de uma política intersetorial, né, que envolva o fortalecimento, sim, da rede de atenção psicossocial, mas que envolva o fortalecimento dos CRAS,
dos CREAs, né, das unidades de acolhimento para pessoas em situação de rua, né? Então a gente tem que pensar em políticas de fato que promova a justiça social, né, de emprego e renda, né? Então, de lazer. Então, se a gente olha na periferia da cidade, quais são as opções de lazer que se encontram nesses locais? E aí a gente vê também no nosso serviço pessoas que vão para a unidade, não é porque elas estão com uma necessidade de saúde, elas vão para se encontrar, elas vão para conversar com outro paciente, elas vão para passar o dia, porque ali é um espaço onde elas conversam, onde elas interagem, né? Então, é fundamental a gente pensar em centros de convivência, né, para essas, não só para pessoas, e aí quando eu falo de centro de convivência, não estou falando centro de convivência só para pessoas que têm uma necessidade de saúde mental, né, centro de convivência em que a gente pode ter pessoas idosas, ter pessoas com demandas de saúde mental, ter jovens, ter crianças, né, porque eu acredito que na diversidade é que a gente avança, né, então... Até porque eu imagino que para alguém se sentir bem, ou alguém em situação de vulnerabilidade, um dos fatores que às vezes fazem elas entrarem em surto ou terem problema de saúde mental é a questão de pertencimento. Sim. Elas se sentirem como outras pessoas, porque elas é como se fosse um bicho ali separado, né? E um bicho bem maltratado, maltrapilho, não é? E eu estava pensando aqui, quer dizer, nós temos uma situação 1%, 0,01% ali, milionário, bilionário, tem milhões e milhões de pessoas na pobreza, e tem um setor do meio aí também, que eu imagino, não sei se você teria dados, que estão sofrendo muito também, que não são necessariamente as pessoas que estão na rua, não é o altamente pauperizado, mas não é mais, não dá para chamar de classe média. Não sei como que esses institutos de pesquisa estudam para poder dizer que tal pessoa é da classe média. Mas vamos dizer assim, aquela pessoa que era vista como classe média baixa, ela está num hiato ali, onde ela também, de certo modo, está abandonada, porque ela não dá conta mais de pagar o plano de saúde, ela não quer acessar o SUS, porque também tem essa questão, né, de status, ela é classe média, então ela sofre porque ela precisa ter um status, e ela não vai para a rua, porque ainda não chegou numa situação dessa. É, e você concorda comigo que esse cidadão, essa cidadã, em parte, inclusive, na minha visão singela, isso explica um pouco por que que a ultradireita tem ganhado espaço no mundo inteiro, porque ela faz um discurso que encaixa direitinho na cabeça dessa pessoa que está baratinada, quer dizer, o público não ajuda, ela não consegue dinheiro, ela não está no meio da rua ainda, mas ela está perdida. Eu estou enganado nessa colocação? Não está. Assim, a gente tem recebido, né, parte dessa população, né, de pessoas que tinham condições, né, eu pagava, né, eu tinha um plano de saúde, ou eu consultava particular, hoje eu não tenho condição mais, né, mas até elas acessarem o serviço, de fato, às vezes é um caminho longo, né, que muitas não sequer têm conhecimento, né, como é que funciona esse serviço, eu achei que era mais difícil, enfim, porque os serviços também de saúde mental são um pouco divulgados, né? A gente precisa falar mais sobre isso. Então, a Eu vou gente te tem... falar, se for muito divulgado, explode, Isso, e já está porque não explodindo. tem condição de atender a demanda. Não Ah, mas tem desculpa, condição. prossiga. Não tem, a nossa demanda, assim, tem aumentado muito, né, assim, a gente acredita que tem também um impacto da pandemia, mas essa população que você traz, né, que não são pessoas que estão em maior vulnerabilidade social, são pessoas que ainda estão, né, empregadas, né, elas têm chegado muito, e têm chegado muito também em decorrência desses vínculos trabalhistas precarizados, né, pessoas que estão em jornadas de trabalho exaustivas, pessoas que não conseguem muitas vezes, né, por exemplo, participar de uma atividade terapêutica no serviço, porque ela não vai ser liberada do trabalho, porque ela precisa daquele trabalho que se ela começar a faltar, ela vai vir a se tornar uma pessoa desempregada, né? Então, essa questão vinculada ao ambiente de trabalho, né, de adoecimento mental relacionado ao ambiente de trabalho, isso tem chegado também com muita frequência, né? A questão da uberização do trabalho, né?
Exatamente, né? E aí a gente vê, né, também isso se repetindo entre os próprios profissionais, né? Então a gente ainda tem profissionais que são contratos dentro da secretaria. E aí esses dias eu escutei de uma colega comentando assim: "Ah, não, mas o fulano de tal, de um outro colega, ele não pode ficar tirando esse tanto de atestado, porque o contrato dele não permite". E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Mas espera, né? A pessoa, se ela está utilizando o atestado, é porque ela está doente, porque ela não está em condição de trabalhar. Como que um contrato de um profissional de saúde não possibilita que essa pessoa, né, seja afastada por motivo de doença? Então, a gente, né, vê essas contradições dentro da própria secretaria, né, dentro dos profissionais que estão ali para cuidar, né? Então, o que a gente tem visto também são profissionais extremamente adoecidos, né, por todo esse processo de sobrecarga que a gente tem vivido. Então, os serviços, de fato, eles estão muito inchados, né, a gente tem tido uma demanda muito grande, muito além da capacidade que a gente tem dado conta, né, e essas questões da precarização mesmo do trabalho, né. Então, esse risco de terceirização que a gente tem visto, né, aqui em Goiânia. Você Então, está falando a de gente Goiânia, se vê no mas paciente, né, de alguma forma. você está falando de Goiânia, mas em Goiânia, como você comentou, tem o risco. Isso É, significa que ainda não se efetivou. ainda não se efetivou. Mas se você pegar o interior, eu assessoro uma entidade aí que atua com assistentes sociais. O grande problema que as e os profissionais denunciam o tempo inteiro é exatamente essa precarização, porque todas as prefeituras elas se pautam numa legislação que existe, que dá guarida a elas, então não tem mais concurso público. Tem o contrato, a chamada, o seletivo, né? Como é que Sim. chama? É um processo seletivo, né? É um processo seletivo, né, contratação temporária. Isso é ruim porque precariza o trabalho, isso é ruim porque a pessoa ela tem conhecimento. No decorrer do trabalho, ela também adquire conhecimento, ela aumenta a capacidade de atender. Aí, de repente, termina o contrato, aquele conhecimento todo é jogado para fora e uma nova pessoa entra, às vezes verde ainda, precisando aprender, porque mesmo formada, às vezes a pessoa, para desenvolver o trabalho, requer um certo tempo ali, então só perde a população. Sim. Ontem, hoje nós estamos, na verdade, é uma gravação no dia 25 de janeiro. Então, no dia 24, houve em Goiânia um ato público, lembrando aí os 101 anos da Previdência Social no Brasil, e o dia do aposentado e da aposentada. E a gente conversou lá com um jovem, né? E eu perguntei para esse jovem, você que é jovem, né? O que você acha que será possível para a sua geração ter uma previdência bacana, né? Uma aposentadoria digna no futuro? O que é necessário fazer? Ele falou, uma revolução. Ele é um jovem adepto do comunismo e a visão dele é essa, tem que ter uma revolução. Eu não sei o que você pensa exatamente, mas, assim, o que fazer? Seria algo entre a revolução e a eleição, que é uma coisa da democracia representativa, tem suas fragilidades. Muita gente fala da importância da democracia direta, de ter uma participação maior da população nas decisões. Mas você acha que esse ano, por exemplo, que a gente vai ter eleições para vereador, vereadora, para prefeitas, prefeitos, apesar da fragilidade desse sistema, é importante que a população se intere, busque se informar sobre quem são as candidatas e os candidatos e participem efetivamente, porque tem um grupo por aí que tenta passar a ideia de que eleição também não é importante para nada. E aí, na minha visão, é isso que faz com que setores como a extrema-direita ocupem o espaço. Qual que é a sua avaliação, Isabel? Assim, eu avalio a importância de fato desse processo de formação política, né? Então, assim, nas últimas eleições, assim, a gente viu, né, por exemplo, colegas do Sistema Único de Saúde, né, elegendo, votando em pessoas que não defendiam o Sistema Único de Saúde, né? Então, de fato, eu acho que um processo de formação política, né, tanto para os profissionais, né, e quanto para os pacientes, né, porque a gente tem recurso no SUS de controle social, é fundamental, né, para a gente entender quem de fato, né, está defendendo os nossos direitos e quem não.
né? Então, assim, eu tenho sentido, né, e é algo que, quando encontra a Heloísa, a gente sempre conversa sobre isso, né, a importância desse processo de formação mesmo, né, do trabalhador se vê enquanto trabalhador, né, então você foi trazendo aquela questão, né, dessa classe média que muitas vezes se vê como elite, né, e não se vê enquanto trabalhador, né, não consegue perceber os riscos, né, porque tem muita gente que acha assim, não, as coisas já estão como estão, a gente não vai retroceder, né, e a gente sempre, durante esse processo de eleição, a gente conversava com nossos colegas, né, se hoje o SUS existe, foi porque teve uma grande mobilização, né, se hoje a rede de atenção psicossocial existe, foi também porque teve uma grande movimentação de pessoas que foram às ruas reivindicar esses serviços, né, e assim, nada nos foi dado de graça, né, então acho que isso é importante, que a gente precisa de fato se mobilizar, né, então se a gente está com esse risco de terceirização, a gente, enquanto trabalhador, a gente tem que sim que se mobilizar na tentativa de impedir isso, né, então acredito fundamentalmente, né, da necessidade desse processo de formação, eu acho que, né, os sindicatos têm um papel importante nisso, né, de formação política e de mobilização, né, para que os trabalhadores, né, consigam, de fato, olhar de uma forma mais contextualizada, né, e dos riscos que a gente tem reais, né, de perder o que a gente já conquistou, né, eu acho que é por aí. Certo. Uma coisa que é relevante, que imagino que seja fundamental os movimentos sociais, democráticos, né, é que eles possam apresentar para os candidatos e candidatas, nesse momento aí pré-eleitoral, as suas pautas. Eu sei que o movimento da luta antimanicomial sempre, em todo processo eleitoral, entrega ali para a Sim, candidata, para o candidato a prefeito, a vereador, a deputado, a senador, né, a presidente da República, entrega sempre documentos densos, bem elaborados, fazendo a defesa das suas teses, das suas pautas, das suas causas, e buscando saber quem é o candidato ou a candidata que abraça essas ideias. Então, é importante que todo mundo na sociedade possa fazer isso também. Isabel, nosso tempo, infelizmente, concluiu, mas a gente com certeza quer contar com você aqui no Semente Cidadania em outros momentos. Quero agradecer muito a sua participação e pedir para que você concluísse com uma fala que pudesse dizer para as pessoas, assim, quem quiser participar do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, onde pode buscar essas informações, como chegar até vocês, e no caso da política de saúde mental mesmo, da rede de saúde de Goiânia, quem quiser ter acesso, alguém que queira buscar essa ajuda, esse apoio profissional, onde pode saber onde tem um CAPS e tal, é no site da prefeitura, você pode informar? tá. Então, agradeço o convite, né, é um prazer estar aqui nesse bate-papo com você, e quem está com necessidade, né, de algum cuidado de saúde mental, os CAPs, eles são regionalizados, né, então vai depender de onde essa pessoa mora, né, a gente tem, assim, nas páginas da internet, da secretaria, o telefone, o endereço dos serviços, né, mas talvez pode acontecer da pessoa falar, eu moro em tal bairro, eu não sei qual serviço eu posso procurar. E aí, assim, é importante a gente pensar que, assim, os CAPs são abertos, porta aberta, não precisa de Um encaminhamento. telefone que a pessoa possa ligar para poder falar, onde é o CAPS da minha região? Tem ou não? Não, aí o que Antigamente a prefeitura tinha um 56, acabou com ele, agora como que faz? aí a minha sugestão é que a pessoa acesse a unidade básica de saúde mais próxima da sua região, né? Porque Ótimo. quando a gente pensa no cuidado, o cuidado de saúde mental, ele também deve ser feito na atenção básica, né? As Uhum. pessoas que precisam do CAPS seriam aquelas pessoas que já estão no nível de sofrimento de moderado a grave, né? Então, a pessoa que está sentindo essa necessidade, eu acho que o primeiro ponto seria, sim, buscar a unidade básica de saúde, o profissional, né, Uhum. a equipe que acompanha, né, o agente comunitário de saúde, e aí, a partir desse contato ali com a unidade básica de saúde, né, a equipe da unidade básica percebendo que, de fato, essa pessoa ela precisa de um cuidado especializado, ela vai referenciar para o CAPS da região.
Isso não impede que a pessoa chegue diretamente nos CAPs, né? E aí, quando ela chega no CAPs, a equipe do CAPs vai fazer essa avaliação e vai ver se, de fato, a necessidade dela é uma necessidade de um cuidado especializado, né? Ou se ela pode Certo. ser atendida na unidade básica, né? Uhum. Então, assim, a minha orientação seria buscar, né, a equipe de referência da unidade básica de saúde, né? Para a partir daí essa E pessoa para saber. participar do movimento nacional da luta antimanicomial, do movimento estadual, do movimento municipal, para participar da luta antimanicomial, que a pessoa, onde ela busca? Tá, a gente tem aqui em Goiânia, né, um coletivo que chama Coletivo Desencuca. Esse coletivo, né, é um coletivo de militantes da luta antimanicomial, de artistas, de estudantes, familiares, usuários, todos aqueles que acreditam no cuidado e em liberdade. E aí o coletivo Desencuca, ele desenvolve ações de inclusão social por meio da arte, por meio da música, né? Então a gente está num processo aí de organização para sair no Carnaval, em Goiânia, e a gente está tendo Legal. ensaios do nosso bloco, que chama Bloco Desencuca, toda sexta-feira, às 3h30, lá no Museu Antropológico da UFG, ali na Praça Universitária, né? O Museu Antropológico tem sido Toda sexta-feira. Sexta-feira, às que hora? 3h30. 3h30 da tarde. 15h30. Então, é aberto à No museu, comunidade, no Museu Antropológico, ali em é frente à perto da Rádio praça. Universitária ali? Em frente à Praça Universitária, tem ao lado Ah, tá. da PUC, ali onde tem a igreja, né? Então, o museu tem sido um parceiro do Coletivo Desencuca há muitos anos. No 18 de maio, sempre um ponto ou de chegada ou de saída. Então, a gente tem muito a agradecer ao Museu Antropológico nesse sentido, E né? tem também o Instagram. Se a pessoa Tem colocar lá Instagram, Coletivo Desencuca, vai achar, isso, né? Coletivo Desencuca vai achar. E é só chegar, que Então, será muito bem acolhido. tá certo. Muito obrigado, Isabel. Isabel Clima, psicóloga da luta antimanicomial, profissional que atua na Prefeitura de Goiânia, na Secretaria Municipal de Saúde. Uma honra ter falado com você. A gente termina aqui essa edição do Sementes de Cidadania, um programa do Sintifesp, Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência de Goiás e Tocantins. Eu sou Cláudio Marques. Esse programa vai ficar gravado ad eternum no YouTube do sindicato. Um abraço a todos e até a próxima. Até.